Oi, pessoal, tudo bem? A gente está muito feliz aqui de contar para vocês um pouquinho do nosso time de design de experiência da Tembice. Eu sou o Stefan, cheguei para liderar esse time mais ou menos há uns 6 meses. E aí eu queria também que, assim como eu, Vitória e o Victor se apresentassem e contassem um pouquinho quem eles são. E aí eu já entro explicando um pouquinho mais a nossa história e o que a gente vai ver por aqui hoje, tá bom? Bom, olá pessoal, eu sou a Vitória, eu faço parte do time há 2 anos praticamente, então eu sou a mais antiga das pessoas que estão por aqui hoje. Eu cuido da parte de conteúdo e é um prazer estar aqui para falar com todos vocês. Oi, gente, eu sou o Victor, mas podem me chamar de Vic. Eu estou no time mais ou menos há uns 7 meses. Eu entrei em abril, um pouquinho antes do Stefan. Atuo aqui como designer de produto e eu vou contar depois para vocês um pouco melhor sobre como a gente trabalha e se organiza atualmente. Vai lá, Stefan. A gente está muito feliz de estar aqui contando um pouquinho do nosso time, nosso pequeno, grande time, incrível. A gente vai falar um pouquinho da nossa história, tanto de empresa quanto desse time, vai falar um pouco do nosso dia a dia, como que a gente também traça, né, esses novos caminhos, a gente descobre, define, desenvolve soluções de mobilidade para conectar as pessoas onde elas querem chegar, aos seus destinos, tá? E a gente, lembrando que nosso time também é muito ponte com os objetivos de negócio e as necessidades das pessoas aí, usuárias, que optaram, né, pela bike como uma forma de se deslocar dentro das cidades, tá bom? Bom, o que a gente vai ver hoje? Só para a gente ser bem organizado aqui. Um pouquinho da história da Tembice, né? A gente vai explicar um pouco como o que a Tembice é, como que ela chegou, aonde ela está, como que a gente nasceu como um time, os nossos projetos, o que a gente faz e nossas complexidades aí, o time atual que a gente tem, falar um pouquinho de diversidade também, que é um dos pilares do nosso time, como que a gente trabalha nesse dia a dia, né? Como que a gente faz as coisas acontecerem e também o que espera para o nosso futuro, o nosso vem aí, tá bom? Vitória, contigo. Bom, então falando um pouquinho sobre a história da nossa empresa, a Tembice, ela nasce de um grande sonho, e esse sonho hoje ele é traduzido no nosso propósito, que é o de inspirar uma revolução global de mobilidade, uma pessoa por vez. Com esse grande sonho, nós começamos a nossa história lá em 2010, como pioneiros no serviço de compartilhamento de bikes aqui no Brasil. Ao longo dessa última década, nós aprendemos como fazer essas coisas que, que a gente faz hoje, fazendo. A mão na massa sempre foi parte da nossa essência. E durante todos esses anos, nós enfrentamos desafios, conquistamos novas oportunidades e crescemos muito. Isso tudo nos preparou para um grande desafio que nós enfrentamos em 2017, que foi o de triplicar praticamente o tamanho da nossa empresa. Nós passamos de uma startup bem pequenininha, com 60 pessoas, para uma empresa de praticamente 400 colaboradores, no momento em que nós passamos a operar o projeto Bike Itaú no Brasil. E já no ano seguinte, nós estávamos presentes também na América Latina. Então, foi um momento de muitas mudanças, foi bem diferente como tudo começou a rolar naquele momento. E nós começamos de novo a ter aquele momento de aprender as coisas fazendo, porque não tínhamos nenhuma outra referência, não tínhamos nenhum player que nós pudéssemos olhar e nos basear no como essas pessoas estavam fazendo as coisas para que nós pudéssemos fazer da mesma forma. E hoje nós chegamos em 2021 como empresa líder no setor de micromobilidade na América Latina e estamos presentes em 11 locais, acumulando, num geral, mais de 50 milhões de viagens, com mais de 3 milhões de pessoas usuárias que utilizam os nossos serviços, tanto no Brasil quanto na Argentina e no Chile. E aqui dentro da Tembice, nós somos em mais de 800 colaboradores que trabalham todos os dias para que esse grande sonho de revolucionar a mobilidade urbana possa estar nas ruas e possa ser atingido todos os dias também pelas pessoas em qualquer lugar que seja.
Então, tudo isso foi muito bacana ao longo dessa última década, e aqui nós podemos ver alguns dos nossos projetos, tanto o Bike Itaú, quanto o iFood Pedal, o BA Ecobici na Argentina, todos esses projetos são iniciativas da Tembici. E é muito importante reforçar esse ponto, porque nós somos conhecidos como o projeto Bike Itaú, ou como as bicicletas do Itaú. E, na verdade, as bicicletas são da Tembici. Então, seja onde você estiver, que você ver um sistema de compartilhamento de bikes, essas bicicletas possivelmente são nossas, e nós estamos por trás de todo esse serviço. Então, seja qual for a cor da bike, vermelha, laranja, azul ou qualquer que seja, essas bikes normalmente são operadas por nós. E aqui, olhando em perspectiva cronológica, a gente consegue ver um pouquinho do como foi essa linha do tempo e o aprendizado que nós tivemos nessa última década, começando com a Rive Bike lá em 2012, é um projeto local na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo, que começou bem pequenininho e foi como se fosse um celeiro para que nós aprendêssemos muitas coisas, nós estávamos no dia a dia ali na operação desse projeto e muitos dos aprendizados que nós tivemos nesse momento nós carregamos e foi o que nos suportou para chegar em 2017 com todo o ânimo e a vontade de passar a operar na escala nacional com o Bike Itaú e depois começar também a expansão para a América Latina. E no paralelo ali em 2018, que foi um ano de muitas novidades na Tembici, nós tivemos também o projeto Bike VV, que opera em Vila Velha, no Espírito Santo, a expansão internacional que começa com Santiago e depois chega em Buenos Aires, na Argentina. E em 2020 nós começamos uma nova área, uma nova frente dentro da Tembici com o projeto iFood Pedal, que é dedicado às pessoas entregadoras e é uma parceria com o iFood que tem dado super certo e está recentemente em expansão, aliás. E agora, em 2021, nós chegamos no momento de ter o nosso primeiro projeto autoral, sem nenhum outro parceiro em conjunto com a gente, que é o Bike Brasília, que é totalmente na carinha da Tembici. Nós temos bikes rosas, estações rosas, tudo com a nossa identidade visual, o nosso jeito, e estamos agora levando também o que antes estava bem concentrado na faixa litorânea e em grandes cidades do sul e do sudeste no Brasil, com o projeto Bike Itaú, para o centro-oeste e outras regiões do nosso país. E também temos outras parcerias, não só de grandes projetos é feita a Tembici, nós também tivemos algumas ações especiais que nós fizemos ao longo dos anos. Aqui temos 2 exemplos, um deles foi a ação com o Magalu, que aconteceu em 2021 com a chegada da empresa no Rio de Janeiro. Então, como o sistema Bike Itaú e toda a organização da cidade já estão bem correlacionados, as pessoas usam a bike em diversos momentos para se deslocar por aí na cidade do Rio de Janeiro. O Magalu entendeu que era uma oportunidade bacana de fazer uma ativação na cidade e criar um caminho para que as pessoas chegassem até a maior loja que eles inauguraram por lá, e foi super bacana conseguir colocar as bikes azuisinhas do Magalu na rua. E em 2019 nós tivemos uma ação especial com a Netflix, que trouxe para as ruas uma bike do modelo 1984, que é exatamente igual a que os personagens da série Stranger Things usam, para poder fazer justamente a promoção da 3ª temporada da série. Então foi muito bacana e a gente teve um retorno tão positivo sobre isso que até hoje as pessoas comentam sobre essa bicicleta. Elas querem muito que essa bike volte um dia. E bom, com tudo isso, a última década, a gente pode dizer que a Tembici ela passou por uma grande virada de chave, que foi marcada em 2017 pelo o momento em que nós passamos a operar o sistema Bike Itaú, e nós deixamos de ser uma empresa de operação logística, uma empresa que operava um sistema de bicicletas compartilhadas, para nos tornar uma empresa de tecnologia, que é ao mesmo tempo conectada e compartilhada, assim como as nossas bikes. Dessa forma, nós conseguimos trazer um foco muito mais dedicado, digamos assim, para a bike e para o potencial que ela representa
de revolução na mobilidade urbana e na vida das pessoas. Então, quando a gente olha como funcionava o nosso app antigamente, ele era um white label, que era oferecido pela, pela empresa que oferece todo o sistema de logística do nosso sistema. Então, antes nós não tínhamos quase nada personalizado, era tudo muito parecido com o padrão que você encontra em outros lugares. E hoje nós temos uma experiência muito mais dedicada à pessoa usuária, colocando ela no centro. Então, é muito mais fácil criar uma conta, é muito mais fácil desbloquear uma bike, é muito mais fácil acompanhar as informações da sua viagem e também conseguir avaliá-la, compartilhá-la e fazer todas as ações que você gostaria de fazer depois do momento em que você finaliza esse trajeto. Então, isso foi bem bacana e isso demonstra como a nossa experiência ela é híbrida, ao mesmo tempo online e offline. Nós temos o app que traz todo o mundo digital e que faz a ponte com o mundo físico das nossas bicicletas que estão nas ruas. Então, quando a gente pensa em tecnologia na Tembici, a gente sempre pensa em duas vertentes. É a vertente da tecnologia para a pessoa usuária que vai utilizar o nosso aplicativo para poder fazer as viagens dela, e também a tecnologia que nós utilizamos para disponibilizar essas bikes para essas pessoas. Então, são dois sistemas que, como a gente descreve nesse slide, a gente tem uma forma de desbloqueio, por exemplo, que pode ser feita tanto pelo app quanto de uma forma física pelo cartão de desbloqueio. E nós temos ainda os pontos de apoio para que as pessoas possam ter um local para conseguir dar uma pausa no seu dia e recarregar as energias, especialmente as pessoas entregadoras, né, do projeto iFood Pedal. E é um grande desafio que a gente tem aqui dentro da Tembici, o de manter essa ponte entre o digital e o mundo físico e evoluir toda essa experiência de uma forma conjunta e única, para que a pessoa não perceba, né, esses dois momentos e que ela não tenha experiências diferentes nesses dois mundos, que ela consiga ter uma experiência integrada entre o online e o offline. E para isso, os nossos times cresceram e nasceram as squads para cuidar dessa visão específica do produto. Então, enquanto a pauta da mobilidade estava crescendo na esfera pública, nós estávamos evoluindo todos no mesmo passo, no mesmo momento, a empresa também foi se dedicando a trazer o olhar de produto para conseguir construir soluções cada vez melhores, e com isso o time de produto e o time de design de experiência nasceu pequenininho lá atrás, com poucas pessoas. Na primeira foto que a gente tem aqui, éramos apenas em 5, e hoje nós somos em muitos, e queremos ser em muitos mais ainda, e esse é a carinha que o nosso time tem hoje. Estamos com 2 pessoas de conteúdo, algumas pessoas com design, algumas pessoas de pesquisa, e nós já temos construído um trabalho muito bacana aqui dentro, que o Vic vai contar para a gente um pouco mais sobre como tem sido. Bom, gente, dando continuidade aqui, eu vou falar um pouco para vocês de como o nosso time é organizado hoje. Então, nós temos, como a Vi falou, pessoas que olham para content design, né, design de conteúdo, para design de produto, e também para toda a área de pesquisa em UX, né, UX Research. Hoje, a Camila Bonfim está responsável pela parte do design de conteúdo. O Gustavo é a nossa pessoa mais velha do time. Uma curiosidade é que ele tem 63 anos e ele é um refugiado da Venezuela que foi acolhido com muito amor por um projeto que a Tembici fez alguns anos atrás de inclusão e diversidade. A gente tem a Maísa, que atua como designer de produto, o Ricardo, o Nask, né, que também atua como designer de produto, mas tem todo um olhar aí especial para a parte de ilustração, a parte gráfica. O Sérgio, que é a pessoa mais nova do time e Tembici da empresa, que também é designer de produto. O Stefan,
que está aqui com a gente, nosso líder. Eu, que também atuo como designer de produto, olhando especificamente para iFood, num contexto um pouco diferente de todo mundo. E a Vi, que é a nossa content designer aí, pioneira, a primeira e a nossa querida, né? Enfim. Agora eu vou falar um pouco sobre a diversidade. É muito importante na Tembice, um dos nossos pilares é a diversidade, por isso a gente tem diversos grupos de afinidade que juntos formam o Elos. Esse nome é novo, entrou mais ou menos na mesma época que eu cheguei também, e ele foi fruto de uma pesquisa feita com a empresa. As pessoas mandaram sugestões de nomes e esse foi o nome mais votado. Ele significa... ele faz alusão aos elos da corrente. Os elos da corrente que se interligam, que inclusive, não sei se todo mundo percebeu, aquele desenho do nosso logotipo é um elo de corrente, né? Mas ele é animado, ele virou meio que uma carinha também. E esse elo entre todos os grupos de afinidade, que juntos os grupos formam uma empresa mais forte. Então, tem o Na Estrada, que é voltado para gênero e equidade, Raízes, que é o grupo voltado para a causa racial e étnica, o Soul, que é o grupo voltado para toda a comunidade LGBTQIA+, o Sem Barreiras, que tem a atenção voltada para pessoas com deficiência, e o Amadurecer, que é voltado aí para toda a parte geracional e de etariedade. Aqui na Tembice a gente também tem um compromisso de não ter nenhum tipo de preconceito ou barreira com as pessoas mais velhas e também dar uma chance para elas estarem no mercado de trabalho, né? Falando do nosso time ele é bem diverso, então dá para ver que tem pessoas de diferentes raças, etnias, locais. A gente trabalha de várias cidades, tem gente do time que trabalha em Brasília, tem gente do time que mora aqui em São Paulo mesmo. Agora, eu não vou lembrar todas as cidades, mas a gente está espalhado e a gente quer ficar cada vez mais espalhado. E para o nosso time crescer, a gente foca em alguns pilares importantes para a contratação, para o protagonismo, a gente quer dar um protagonismo para os grupos minoritários. Para o desenvolvimento, não é só trazer grupos minoritários para dentro do nosso time, é capacitar, dar chance, trazer um júnior, ajudar ele a chegar na senioridade, num cargo de liderança. No nosso produto, a gente tem toda uma preocupação com a linguagem inclusiva, então a gente evita usar linguagens voltadas para o gênero masculino, tenta usar um gênero mais neutro em todas as nossas comunicações, e a gente tenta, ao máximo, ter um olhar com empatia com a pluralidade, essa palavra sempre me enrola, para os nossos produtos. Então, olhar para todas e todas, todes, e fazer um produto acessível, né, para a galera aí. Falando um pouco rapidamente sobre as nossas cerimônias, a gente hoje tem cerimônias síncronas e cerimônias assíncronas. A gente está tentando cada vez mais implementar cerimônias assíncronas no time, levando em consideração que a gente tem um modelo de trabalho remoto, né? E uma dessas cerimônias é o giro de UX, é o nosso giro de notícias. A gente convida pessoas de outras áreas, como produto, CX, atendimento, para ver, para apresentar novidades que a gente está lançando como time de experiência. O design de segunda, que é o momento que a gente se junta para conversar e se atualizar como time. O capítulo de UX, que também é síncrono, né? E toda sexta-feira a gente se reúne aí por 2, 3 horas e apresenta propostas de novidades para o time um para o outro, compartilha novidades, aprendizados, tira dúvidas, pensa nos próximos passos como time. A gente tem a retrô, que é trimestral, é um momento de lavar roupa suja e refletir sobre o que foi bom, o que não foi tão bom, o que pode evoluir. O one-on-one, a gente tenta fazer entre as pessoas do time, é um pouco difícil, mas a gente tenta. E a gente tem todo mundo one-on-one com o nosso líder, né, que é o Stefan. Ele não consegue escapar dessa agenda.
E a nossa mais nova agenda é o UX Respira, que é o nosso chá da tarde quinzenal, momento de desligar, de sossegar, e só pode falar de assunto aleatório nessa reunião, nada de falar de trabalho. As nossas cerimônias assíncronas, hoje a gente tem o que rolou na semana, que é um chatbot da Gretchen, a gente chama de Gretbot, onde a gente atualiza as pessoas o que a gente está fazendo, qual o impedimento, não é obrigatório, mas é bacana quando a gente responde para ver o que os outros estão fazendo, oferecer uma ajuda, de repente, se puder. E o design em pauta, que é conhecido aí no mercado como design review, né? São experiências que eu trouxe de outras empresas como sugestão e que estão funcionando super bem. Na Design em Pauta, a gente a gente compartilha novas features, lançamentos, enfim, novos protótipos que a gente está em estudo ou está lançando, vai para desenvolvimento, e a gente avalia uns aos outros de maneira assíncrona, sempre com respeito, com feedbacks bons, é muito enriquecedor. Falando das ferramentas, nossa principal ferramenta de comunicação é o Slack, né? A gente tem diversos canais aí, inclusive nosso canal de review, nosso canal só de UX, canais compartilhados com marketing, com produto, e ele aproxima bastante as áreas da empresa nesse momento em que a gente está em contexto remoto. O Miro é a nossa ferramenta criativa aí, onde a gente faz os nossos workshops, a gente faz nossas matrizes CSD, por exemplo. O Testa Isso é a principal ferramenta que a gente usa para fazer pesquisa remota, né? Nesse contexto, a gente teve que se adaptar e a gente está testando outras ferramentas, a gente também usa o Maze, mas essa é a principal que a gente tem usado, ela grava a tela, dá para colocar perguntas para a pessoa usuária e tudo mais, funciona bem. O Typeform é o nosso formulário, a gente usa ele bastante para fazer pesquisa com o usuário e a gente consegue fazer isso com rapidez e agilidade quando a gente até combina ele com o Braze, que é uma ferramenta que ela é voltada muito para a área de growth, de marketing, né? Eles que são doidos por essa ferramenta, mas a gente se apropriou em produto UX também, porque ela permite criação de campanhas e NAPs com agilidade. E aí dá para a gente lançar INEPs para os usuários, chamando eles para responder uma pesquisa no Testa Isso ou um teste no Maze, e também criar telas e fazer teste AB em ambiente de produção, já com o usuário final, e isso tem ajudado bastante na evolução do nosso produto. O Gira /Confluence é tudo, não sei se todo mundo sabe, mas o Gira e o Confluence é tudo do mesmo balaio, tudo na mesma ferramenta. O Gira a gente usa muito com a Squad para acompanhar as demandas, metrificar ali a entrega da Squad, fazer as dailies, enfim, as cerimônias com o time de produto e tecnologia. E a gente tem um objetivo aí de tentar criar um esquema de trabalho para UX para conseguir metrificar no futuro também. E o Confluence é onde a gente faz as nossas documentações, a gente está meio embrionário nesse quesito, mas em produto já tem uma certa maturidade no uso do Confluence e a gente gosta bastante. Eu sou a pessoa da organização, né? Então eu amo o Confluence. E o Figma, né, nossa principal ferramenta, é onde a gente cria nossos protótipos, a gente organiza nossas experiências, enfim. Agora, vou falar rapidamente. Então, no Figma, a gente faz uma organização dos projetos, a gente separa nossos projetos por squad, documentos do capítulo, documentos de style guide, de mapeamento dos fluxos em produção, e a gente diferencia esses tipos de documentos diferentes pela cor da capa. Então, por exemplo, fluxos e features, a gente usa uma capa branca, para mapeamento de telas, a gente vai usar essa capinha cinza, para dinâmicas e, enfim, no Giro de X, por exemplo, a gente cria um arquivo para documentar, vai nesse azul escuro, e até fazendo uma menção honrosa aqui, a fotinho da Mai, ela fez essa proposta aí para a gente, mergulhou fundo, então todo agradecimento para a Maísa. E o do Style Guide, esse rosa, né?
A gente organiza as páginas, é muito importante organizar as páginas, principalmente essa parte do meio, onde a gente organiza por experiência de aplicativo. Vocês podem ver que tem ali Bike Itaú, Santiago, Ecobici, tem Bici, Buenos Aires, né? Buenos Aires Ecobici, porque a gente precisa fazer essas traduções, documentar elas no Figma para os textos terem o mesmo encaixe e não quebrar a experiência. E ainda tem toda essa preocupação em colocar em inglês, colocar numa linguagem correta para Santiago, para a região de Buenos Aires. Cada um tem sua particularidade do local, né? A gente também documenta, coloca os links para documentação, então Miro, Gira, Confluence. Tem um checklist que a gente segue, então se não tem todos os checks ali, alguma coisa a gente não fez, então a gente acompanha isso. E a gente tenta ali usar um fluxograma já com as telas em produção. Então, a gente coloca condicional para onde vai, importante para mapear cenários de erro, por exemplo. E a gente também tem uma biblioteca de pesquisa. Ela está organizada no Confluence, é o nosso primeiro passo para Research Ops. Todo o crédito para o Gil e para o Gustavo, que foram os pioneiros, fizeram essa biblioteca. A gente oferece modelos prontos para relatório, então sempre que tem uma pesquisa nova, a gente precisa criar um novo arquivo de relatório aqui. E é isso, agora eu vou passar a palavra para o Stefan, a gente está nos 5 minutinhos finais, para ele falar do nosso futuro. Bom, gente, vocês viram que tem muita coisa, né? Tanto aqui desafios Tembice, quanto também aí que a gente vai ter para o nosso time. Mas vamos falar, começando pelo desafio de Tembice, né? Do nosso cenário, do nosso contexto aqui. A gente tem, deixa eu só... Acho que Paulo, agora sim, foi. Bom, primeira tendência, né? Acho que a gente está passando por esse momento de tipo, ninguém quer ficar parado no trânsito, né? Todo mundo não gosta disso, né? E então a gente percebe que como que as cidades estão lidando cada vez mais com isso, como que a gente está se desenvolvendo nesse cenário, como que também as cidades se tornam mais inteligentes com o passar do tempo, sustentáveis. Então a gente vê uma tendência de crescimento e de uso cada vez maior das bikes nesses locais, né? Então aí já é um super desafio que a gente tem de crescer junto com isso. Um outro ponto é a nossa expansão, né? Como a Vitória comentou e ali no início, a gente tem mais ou menos 1 ano já de parceria aí com o iFood, que foi uma área muito que tem crescido. Então, como que a gente disponibiliza uma outra forma de entrega também, né, para essas pessoas que fazem esse trabalho de delivery, né, de levar as coisas na casa de outras pessoas, e com algo que realmente não fique parado no trânsito, que seja sustentável, que não polui o meio ambiente. Então, essa parceria vai aumentar aí a expansão com o iFood. A gente, além de Rio e São Paulo, que hoje a gente está com o iFood Pedal, a gente vai passar aí a atender mais algumas capitais. Então, Recife, Salvador, Porto Alegre e Brasília. A gente vai começar a atender aí o ano que vem, essas regiões. A gente passa também de 500 bicicletas elétricas, né, que ajudam muito nessa entrega e principalmente em lugares de ladeira. A gente vai passar de 500 para 2.500 bikes, então a gente vai aí aumentar um número muito grande, fora aumentando já em cada um desses locais aí que tem essas 500, né, tanto em Rio e São Paulo. Hoje a gente já fez, só para vocês terem uma ideia, só com esse número ainda de bikes que a gente tem disponível, mais de 1 milhão de pedidos entregues. Então, se a gente está aumentando o número de bikes, a gente vai também aumentar muito esse número de entregas aí feitas nesse cenário. Além disso, tem o Pedal Responsa, que até a Vitória contou ali para a gente, ajudando nessa conscientização e como usar a bicicleta nesse meio urbano e como pode ter aí um curso de conscientização e de formação dessas pessoas também que utilizam essas bikes, tá? Bom, além disso, a gente também vai expandir nossa cultura de design, né? Vocês viram aí faz 2 anos, 3 anos no máximo que a gente tem esse time de design, então como que a gente consegue também avançar? Aí, outros desafios que a gente tem no time de design, né? Plano de carreira, a gente está construindo e avançando, a escala e crescimento desse time, continuar a ser uma referência e manter a pluralidade,
evoluir o nosso design system, nossas métricas do time design, essa questão da comunicação e sentimento de família que a gente tem justamente por nós sermos pequenos, a gente quer manter isso e sempre de uma forma muito constante, evoluir também as questões de tom e de voz, e mais e mais e mais, cada vez mais pesquisas com as pessoas usuárias que utilizam o nosso serviço, tá bom? Além de tudo, eu não posso deixar de falar, temos vagas, ficou animado com tudo isso, a gente aproveita para vender aqui, já fazer o jabá, né, como dizem, temos vagas de design de produto e também de UX Research. Então, ficou interessado, me mandem uma mensagem no LinkedIn, manda para a Vitória, mande para o Vic também, que a gente responde vocês. Mas também tem um outro contato da gente, que é o x@tembice.com. Então, podem mandar mensagem para a gente responde. E sigam a gente nas redes sociais, né? E no LinkedIn também. Gente, era isso. Muito feliz de contar aqui um pouquinho do time da Tembice, de design de experiência para vocês. E daqui a pouco a gente vai tirar aí dúvidas, vamos estar à disposição para conversar também, tá bom? Muito obrigado também ao Extin Summit pelo convite e por estarmos aqui falando com vocês. Valeu, gente!